ibogaína pode ajudar a reorganizar o cérebro. Família, olá família, boa noite, boa tarde, bom dia. A recuperação de uma vida, de um relacionamento, de casamentos, já aconteceu? Você já viu alguém que conseguiu de voltar a ter esperança no seu relacionamento? O que é necessário para eu alcançar diariamente com uma esposa ou a minha parceira, o meu namorado, a minha namorada, sucesso com a dependência emocional, que um depende mais do outro? Quando o dependente químico deixa o vício, ele encontra vazios. Os que não namoram querem namorar, os que foram traídos ou que traíram querem perdão, os que não estão maduros o suficiente para um relacionamento, é aconselhável que se fique dentro do período de 1 ano sem relacionamento. Eu ajudo você a repensar e a refletir sobre isso, com resultados que nós já tivemos com alegria, porque nem todos alcançam o perdão que precisam de situações muitas vezes desastrosas por causa da impulsividade, da compulsão e do caráter que adoece. Uma pessoa que era fiel pode se tornar infiel e vice-versa. Aquela que esperava que você melhorasse cansa e você fica para trás. Você perde, talvez, de um relacionamento. Essa relação que adoece e onde que a esposa, o esposo, marido e mulher, hoje em valores muito diferentes na vida moderna, a tecnologia está ultrapassando a própria emoção natural e ninguém mais acredita em amor. E o amor destas feridas emocionais levam as pessoas a crerem que toda a pessoa que perde um relacionamento, ela perde também o seu próprio amor. Porque ele já não tinha. Então, como que eu vou dar de volta a esperança para alguém que não tem mais condição e capacidade de amar? Isso é muito profundo. Não há uma resposta certa. Há um conhecimento bíblico sobre um ajudar o outro, companheirismo. Agora, passa você a acreditar que do orgulho, da vaidade e da própria falta de identidade, você substitui uma caridade por amor fraternal. E você passa a ter dó e piedade dessa vida, desse dependente químico, desse dependente que não está mais quimicamente sujo, mas está emocionalmente carente. E tá aí, mulheres não gostam de carência. Mulheres carentes de homens perdem a sua vontade de continuar com esse relacionamento onde ambos já estão adoecendo.
Carlos, você já teve sucesso no seu relacionamento? Quando eu estava no uso, eu tive muitas rejeições. Porque nem até uma mulher ou uma menina, seja, né, sexo feminino, estou dizendo aqui, não estou dizendo em relação à prostituição ou adultérios no casamento. Eu estou falando de emoções. Eu já acreditei em amor à primeira vista. Então muda isso, porque não existe amor à primeira vista, não existe amor todo dia. Nós não somos bons amantes, nós somos até péssimos para amar. A dependência emocional, através da dependência química, é trocar um prazer por algo mais certo que eu vou alcançar quando eu não posso ter até o sexo que eu desejava ter com a mulher dos meus sonhos. E muitas vezes você vai entender isso quando você perder a mulher que você tem, que pode hoje ser um pesadelo, porque te ama e te critica e te quer bem, não sabe como te ajudar, porque ela é a mulher que está vivendo um pesadelo do teu lado, que era a mulher dos teus sonhos quando você estava apaixonado. E quando você está apaixonado, você também libera no sistema nervoso, até o Elvis na música canta, The wise man says what a fool rushing, ou seja, que homens sábios não caem, não se apaixonam, mas ele fala até que está caído, apaixonado de amor. Isso é um ídolo, um artista. E a máscara que nós criamos durante a dependência emocional é que a paixão ela é transferida para uma outra situação da qual a falta desse excesso me causa dor de estar sozinho. E a recuperação ela é muito mais simples e fácil, como a de casais que já se conhecem e já vivem com um respeito e uma educação para isso. Eu não estou falando de brigas, eu estou falando de sinceridade, de verdades não ditas, mas que quando não são descobertas, nós vivemos sonhando acordado. E a medicina ancestral da Iboga Med, que é ancestral antes até mesmo do Senhor Jesus Cristo, ela faz referência bíblica, diz que em Gênesis tem a planta do conhecimento. Alguns conhecedores da história da Iboga no exterior falam que alguns cristãos, o movimento do cristianismo relata a planta do conhecimento na Bíblia. Amor de Deus na terra por deixarem plantas de poder e de cura, que são inúmeras. Só que a iboga é uma planta de autoconhecimento, uma planta que traz nas suas raízes ancestrais conhecimentos guardados em segredos pelos povos africanos. Nem tudo eles revelam. Eu sou grato por conhecer um pouco mais a cada dia. Então, esse é a minha paixão, da qual eu tenho um relacionamento íntimo com a minha esposa e conto casos de pessoas que passaram pelo tratamento e não só continuaram junto, eu posso depois no privado passar os nomes que eles podem conversar com vocês, que tiveram filhos, porque uma pessoa viciada no sexo, ela perde até hormônios capazes, como o crack, que diminui toda a questão de testosterona e produção de hormônios, de gametas masculinos, para que possa fertilizar o óvulo. Essa é o poder da droga. E nisso, eles tiveram um relacionamento de volta, a pessoa ganhou peso, nutriu, melhorou o seu tratamento próprio, consigo mesmo, amor,
da propriedade maior na terra, o amor primeiro. Então, o amor à primeira vista sou eu que devo me amar primeiro. Para poder amar alguém, se pegar uma pessoa inacabada no amor, você vai ter que ter muita sabedoria para a paciência, para também a saída ser o quê? A busca de salvar pelo menos a vida daquela pessoa enquanto ele ainda deseja e quer. E mesmo quando ofende, toda ofensa é um pedido de ajuda. E para perdoar alguém que te ofende, você tem que ter uma visão de quem ele era antes. E se você não o conheceu antes, você não vai conhecer ele depois. Porque não haveria depois. Como vai haver depois se primeiro você lançou sobre ele apenas os efeitos colaterais da paixão? Encontrar a pessoa perfeita, sem problema algum na vida. Todos têm uma solução para o seu problema quando o problema é dialogado, conversado. E um dos livros lindos da Bíblia, pouco, muito falados, é do romance de Salomão, pela esposa. A esposa anela pelo esposo. E isso, ele não está falando de sexo, mas o dependente químico troca até o sexo pela droga. E quando tem uma relação é ruim. E quando vai precisar da relação, precisa do aditivo para poder transar ou depois ter o famoso que nós chamamos de... O que é isso aqui? Tesão. Uau! Acabou o tesão. Acabou a paixão. Acabou a dopamina. Acabou a oxitocina. Diminuiu as serotoninas. Não tem neurotransmissão, porque imediatamente o cérebro... Imagina que essa linha aqui, ó, imediatamente não tem prazer que faça aquela vontade ser como era no amor à primeira vista. Eu acredito, então, que possamos, com uma nova reprogramação biológica e mental, ter de volta essa reprogramação, porque eu fiz a mim, faço, realizo desintoxicações, desinfecções, reprogramação mental com reset, ressignificando o passado, com essa ajuda da natureza da iboga. Esse vídeo não é um vídeo de vendas, não é um vídeo de namoro, nem de encontro de casais, mas de relações que perderam a saúde mental por causa do vício e da dependência química. É pesado. Então, o que torna mais leve as emoções? Do ódio para o amor, da raiva para a felicidade, da felicidade que também é passageira, que acaba, e que a dor também, que passa, não é eterna. Desde que nós conseguimos ser mais ternos, com ternura. O que é ternura? Pergunta para uma mãe. Mãe, o que é ternura? O que é ter de volta, mãe, o conselho que eu preciso? Porque a mãe é da onde você mamou ou não, dependente do que aconteceu. Mas a mãe, não digo a mãe somente biológica, mas aquela que criou. Pergunta o que é ternura. A ternura não é ilusão, não é paixão. Ternura é ter de volta a sua beleza interior, conhecida pelo outro, que te vê dependente químico, às vezes sem dente, magro, sujo, fedendo, mas tem a imagem de quem você era antes do vício. Por isso que quando uma mãe olha para o filho ou o pai, ele vê o abismo aberto na mente, o córtex frontal tem uma autoimagem sua melhor do que você mesmo, que não enxerga o seu potencial, que não enxerga a sua fé, que não enxerga
o próprio imagem e semelhança do Criador. Então você desiste de querer amar a si mesmo, porque você não gosta nem demais de você. O prazer não é amor. Ter prazer não é se amar. Continuar buscando prazeres rápidos, você vai estar fatalmente caindo numa paixão. Por isso que a sabedoria de homens em recuperação e mulheres em recuperação é realmente avaliar a raridade e o quão especial você é. Para ter princípios da honestidade, da humildade, da boa vontade, da mente aberta e do coração, o quê? Pronto para receber e para dar amor, principalmente para aquela mulher que faz tudo por você desde o início da vida e te deu a luz. E como a própria palavra de Deus, que Deus deu a luz, a vida na terra, pela própria luz, e haja luz. Que haja luz no teu entendimento, que haja luz no teu conhecimento, que haja luz na sua vida espiritual. Porque uma dependência química precisa, depois de um tratamento, de qualquer tratamento, de uma saúde espiritual. E não tem saúde mental se não houver saúde espiritual. E se a saúde mental está perdida, como que o teu espírito vai ter uma comunicação de conversar com você mesmo para você sair de uma loucura, de um efeito de abstinência, de um efeito de fissura, de um efeito de remissão, mesmo após anos, limpo, sem a capacidade de perdoar? É duro isso. A si mesmo, pelo que aconteceu no teu passado. E o teu passado continua presente, e o teu presente continua sendo um futuro perdido, porque o cérebro não entende conhecimento, ele entende repetição. Por isso que o trauma é um gatilho disparado, voltando ao passado e relendo rapidamente aquilo que você não conseguiu curar dentro da sua criança ferida. A sua criança ferida. O Carlinho machucado, o Carlinho rejeitado, o Carlinho orgulhoso, o Carlinho vaidoso, o Carlinho que era bom, que se perdeu por ingenuidade, ou porque era esperto demais e acreditou que podia sair sozinho, ou porque era muito inteligente e as pessoas falavam isso, que ele tinha inteligência acima da média. Isso me prejudicou. No fundo, eu queria ser uma pessoa respeitada, com educação, amada. E os valores da base, elas vêm de quem dá a criação, e não de quem dá a luz. Só que a herança fetal de quem teve um parto difícil, pergunte a qualquer pesquisa que você fizer na internet, o feto sente tudo? Isso pode atrapalhar na vida desse crescimento? Porque a primícia das palavras de Deus, elas tratam tudo ligado a uma coisa, ligada à sua. Isso é neurociência também, e ciência, mas também é bíblico. Teu coração, entrega o teu coração. O que é entregar o teu coração? A um tratamento, a uma pessoa, a alguma coisa, a Cristo, sabe lá Deus a quem você está entregando o teu coração, a quem você entrega o teu coração. Você está vendendo o teu coração? Está vendendo ou você está pondo como transplante? Um órgão vale muito depois de morto, mas o coração de um dependente químico está queimado de tanto tóxico e fumaça. Vai no necrotério e pede para tirar um coração de um usuário de cocaína. Está cheio de sangue podre, parado. Claro, morreu, mas está roxo. O coração está queimado de tanta toxina, gasolina, éter, acetona, bases químicas de álcool, de granito até se encontra, de pó de granito no usuário de cocaína. Do crack, do álcool, inflama os órgãos. Não tem como não querer olhar para isso, falar, eu estou bem porque eu bebo socialmente, eu sou um usuário, eu bebo e volto para casa. Bom, que bom, você é um usuário de álcool, isso não quer dizer que ele vai te prejudicar, mas
O abusador, ele para por um tempo, volta, bebe, trai a mulher, vai para outro lugar. Não usei drogas, só bebi. E isso tudo, que decência desse amor vai existir? Olha, se esse universo é tão vivo antes da nossa existência, lei do retorno existe para todo mundo, como lei da semeadura. Então, aquela velha frase, aqui se faz, aqui se paga, eu posso falar mais. Aqui se paga aquilo que se faz. É o preço da dor, das frustrações, das minhas perdas, por aquilo que eu fiz, mesmo estando eu acreditando no meu maior sentimento de amor por aquela pessoa, eu posso estar totalmente perdido de amor. E aí já disse, se essa pessoa sair da minha vida, como que eu vou viver? A droga vai ser a tua companhia, como muitos estão nessa companhia agora. E isso não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana, positiva, não. A maior brisa torta das palavras horríveis da boca de um drogado, viciado, chapado, que muitas vezes não consegue falar. Eu te amo. Quando fala porque na psicologia cognitiva, o cérebro, ele quer de novo reconhecer o que está sendo dado como um comando para dizer: eu preciso me amar mais. Mas eu não consigo, porque eu tenho fala dicto, uma doença. Sentimental, comportamental, biológica, neuroquímicas, neuronal, mentalidades, valores, crenças deturpados, uma confusão que pode ser catalogado por qualquer psiquiatra, primeiro por um diagnóstico falho, como esquizofrenia, ou como bipolaridade, ou como depressão. E às vezes você só está triste. Mais do que a tristeza continuada, é a depressão refratária. Essa é clínica médica hospitalar, tem que ser internado, pessoal, por causa dos números de serotoninas muito mais abaixo. E o relacionamento entre um casal que passa por isso é um desafio diário para quem está com dependente químico e para quem também está com uma dependente química mulher. Então tem homens que não conseguem, mas também não desistem da sua companheira. Homens que têm caráter, que têm esse mesmo preceito de que, além de perder a capacidade de divorciar, eles querem ainda conseguir recuperar as suas parceiras, mesmo que depois não venha ficar com elas. Isso é amor. Se uma pessoa que está ao teu lado e passou contigo os momentos ruins, não te abandonou, esteve atrás de você e você não ouviu o que ele disse, porque se arrepende até mesmo de querer estar ao lado de alguém tão especial e melhor do que você, porque você é orgulhosa. O orgulho é biblicamente dito que ele leva à ruína. E uma das ferramentas pouco feitas na nossa gestão emocional é que, além de ter um alto astral, você tem um baixo astral, uma queda enorme de energia, e nada mais sobe. Tudo começa a cair. Por isso que recair, ou cair, ou atropelar, qualquer tipo de regra sem princípio é perigoso. Se você quebrar alguma regra, você pode quebrá-la, mas você tem que ter um princípio. Se perguntar para alguém o que você prefere, a verdade ou a mentira, um relacionamento, desafio você mesmo a contar a verdade para a tua esposa.
O desafio é você mesmo, esposa, contar a verdade para o teu marido. E isso acaba. Porque se realmente houver a vontade desses cônjuges, desses parceiros, acreditar no amor, ele é sofredor, ele não se ufana, não se ensorbece, não se envaidece, não se enciuma. O amor verdadeiro não quer dizer sexual, fraternal. E eu deixo para vocês que o nosso ídolo, nosso maior ídolo, do qual eu sou fã, eu acredito que mais de bilhões de pessoas também no globo terrestre, por esse movimento do cristianismo demonstrado, e não do cristianismo pregado, mas do cristianismo vivido, do Cristo vivo, do Cristo agente, do Cristo amado, do Cristo que nós tememos, do Cristo que nós ouvimos, do Cristo que nós vimos crescer sem esposa. Porque o amor de Deus por ele é muito mais incondicional do que nós possamos alcançar a cada dia. Então, profundo respeito e educação para com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há sim solução para casamentos que dependem de uma ação mais rápida, e nós já ajudamos muitos casamentos a continuarem íntegros, discretos, sigilosos com os seus problemas, porque damos acompanhamento com a iboga. Como que eu não vou falar de sentimentos, sendo que o dependente químico mais sofre é nos seus sentimentos, emoções? Então eu acredito sim no amor da primeira vista, porque é a memória que eu tive de quem eu era, e essa pessoa, ou essa mulher, ou esse homem, sabem a tua essência. Sendo ela uma mulher ainda cristã, de fé, que carrega valores, que carrega este evangelho mais nutrido, mais esclarecido, que não proíbe o teu divórcio, mas não aconselha a fazê-lo. Porque talvez a doença das relações não está na droga, mas na droga dos teus sentimentos, na droga dos teus pensamentos, na droga das suas emoções. Você está neuroquimicamente precisando de um regulador sistêmico, biológico, e 500 milhões de neurônios estão no seu intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino. Uau! E aí, Bogamed, faz o que nesse kit para isso? Nutrir não é remediar. Quem procura remédio perde nutrientes. Dr. Laí Ribeiro. Quem procura nutrientes recebe o remédio natural. Os alimentos são remédios, os remédios são alimentos. Sócrates. Carl Jung, você vai chamar de destino tudo aquilo que você tem como inconsciente até torná-lo consciente e está fadado a repetir os fracassos amorosos nos próximos relacionamentos. Saí do meu dependente químico, fui namorar um cara que usava droga, pior do que o primeiro. Ele é irritado, nervoso, não me ouve, dá bronca toda hora, quer mandar em mim. Tem uma boa família, é excelente, bonito, mas também não tem amor por mim, porque ele não quer uma parceira só, ele quer várias. Isso quando tem a preferência sexual por mulher. Ou vice-versa, quando a mulher tem a preferência sexual pelo homem. As pessoas criam tabus até hoje para conseguir abrir o seu coração. Tem pais que são feridos emocionalmente, que não falam, ou não falaram, ou não conseguiram transmitir que a energia que nós carregamos, ela é muito importante, porque a potência te ajudará a não ficar pré-potente ou
sem potência. Sem força, sem energia. Uma usina hidrelétrica não para, e nós somos como uma usina hidrelétrica. Até dormindo estamos gastando energia quando dormimos menos, mas o cérebro continua ativo. Sonhando, sonos REMs, sonhos lúcidos, que a iboga e a medicina faz, é dar um clique no fusível, instalar o teu programa, chegar até onde você não acredita, deitado numa cama. Não mais pensando no futuro, mas vivendo o agora, para o teu melhor futuro. Viver limpo no futuro é deixar o passado bem aonde está e perdoado. Não adianta, não tem como você mudar o inconsciente se você não alcançar esses traumas. Então tem saída para a tua dependência emocional, que é química, e tem doenças químicas que não tem saúde mental mais para cuidado emocional, porque os remédios, ao invés de ter tratado as causas, aumentaram ainda mais a dopagem do teu cérebro, diminuindo a capacidade de você até falar consigo mesmo, que é um sinal de inteligência do cérebro humano. Quer ver uma pessoa falando sozinha? É chamado de louco. Mas na dependência química, quando ele tenta fazer isso, ele ouve vozes, ele vê vultos, ele tem pânico. Eu deixo para uma outra hora falar disso. Ou quem tiver interesse em saber o que é obsessão. O que é um triângulo de verdade obsessor? Não é só raiva, ódio e recaída. Isso aí é uma cartilha de um programa muito bom, excelente, mas na vida espiritual, da qual não vemos com os olhos. Da qual só pela fé e pela luz de discernimento que recebemos do Espírito de Deus sobre a cabeça do homem, é que tem uma compreensão maior do que você vive e está passando. Viu? É para quem tem ouvidos e não para quem só escuta. A família de Jesus. Até agora estou exaltando não o meu ego, mas a minha luz, a minha energia, para que possamos juntos ter vitória sobre a dependência química aí na sua família. Evangelho de Mateus, família de Jesus. Marcos também faz referência no capítulo 3, 31, 35, e em Lucas também do 8, 19 ao 21, para quem quiser ler. São Mateus, capítulo... Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 46. E ele está escrito assim, ó. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Como se não tivesse mãe, nem pai, nem nada. Ele devolveu a pergunta para aqueles que afirmavam estar vendo a mãe e o pai dele. Que os olhos não vê, o coração não sente. Mas o que faz sentido é aquilo que a tua mente busca no teu coração, pois a boca fala que o cheio está o coração. E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis que aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Isso é Deus falando com você. O amparo, o consolo e o conforto ao Espírito. Jesus. O mesmo, o único. Insubstituível. Mestre do amor. Se você quer e precisa de soluções, não mágicas, não milagrosas, cientificamente comprovada, você precisa do seu intestino, de todos os seus órgãos em bom estado, porque a sua mente também tem um fator biológico da inteligência de volta depois do uso e abuso de psicoativos, opioides, opiáceos. 80% de eficácia desse tratamento na sua casa, com a qualidade
da original iboga africana, com mais de 36 alcaloides indólicos poucos estudados, mas que são contribuídos pelas experiências empíricas de um tratamento que nós estamos fazendo com muito carinho, respeito e amor pela alma, pelo cérebro, pelos órgãos, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca que fala e pela tua família, que é a minha, porque se eu tenho Deus como Pai, tu és meu inimigo, meu hater, meu conselheiro? Não. É meu irmão. É meu irmão, minha irmã. Porque eu vivo e passo por isso. Então, diariamente, eu não chamo mais só por hoje, é só por ele. Porque a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia tem muita sabedoria, mas pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, nós temos revelações. Isso é preciso de paciência, de intimidade com o nosso espírito, para que possamos ouvir mais de quem está caminhando. E é fácil saber quem caminha com ele. Pergunte a Deus e ele te mostrará. Esse é o discernimento dos espíritos. E dará a ti a capacidade de discernir, de entender. A tecnologia e a inteligência artificial não vai fazer isso por você. Porque isso o Criador te deu para que você alcançasse. Pela mudança de direção, mudança de rota, mudança de ambiente, de pessoas. E você já sabe disso, né? Não precisamos mais falar disso, né? Agora, para mudar fatores biológicos ou de cadeias de DNA, você precisa de um especialista que trabalha com isso. E não é só um nutrólogo, não é só um psiquiatra. Aliás, psiquiatra não trabalha com nutrição. Fique bem claro isso. Eu não estou contra os psiquiatras, mas contra os ópios, que agora tem sido a causa-morte de muitos homens e mulheres, por efeitos colaterais contínuos, por prolongados anos usando remédios tarjas pretas. Eu não estou aqui para falar que o lado bom disso tudo é que há uma farmácia natural, que também te dá a condição de se recuperar tão mais eficaz e eficiente, porque ela torna tudo aquilo que estava perdido dentro do teu corpo biológico, onde a biologia ela está trazendo a vida para quem perdeu não só massa encefálica, como os sinapses, mas como também gorduras em excesso inflamadas no fígado, com os rins, o pâncreas, pulmões. Toda célula precisa de vitamina para poder produzir até mesmo o verdadeiro colágeno de dentro para fora. Todas as vitaminas e minerais que estão na terra estão em alimentos, nós precisamos entender melhor. A própria medicina e a fitoterapia das plantas traz de volta muito conhecimento ancestral. E nós precisamos saber ouvir quem os conhece, quem os detém. Não porque o conhecimento muda o comportamento, mas porque os resultados convencem mais do que palavras. E pelos nossos resultados e obras que nós damos a Deus, porque as obras são feitas por Deus, e eu creio nas obras de Deus, e por crer, eu as vejo. Por crer, graças a Ele, muitos ainda estão em recuperação e vivos, casados, felizes, com filhos, prosperando, trabalhando, fazendo exercícios, andando por aí,
com um sorriso até escondido para não causar muitos ciúmes ou inveja. Mas dá para sorrir sem mostrar os dentes. Deus vos abençoe com a paz, com a presença do bom Espírito dele sobre tua casa, sobre tua família, sobre a tua recuperação. Estamos à disposição. Nosso site está aí abaixo. Com atendimento, acesso rápido ao tratamento, você pode conseguir de volta recuperar as suas serotoninas, dopaminas, neurotransmissores, diacetilcolinas, que vão dar para você um GABA mais firme e também uma oxitocina fiel para você ser feliz diariamente com um limite, com limites. E quando você põe limites, meu amigo, muitos amigos vão embora. E quando você põe um limite, muitas coisas ruins saem da tua vida. E quando você tem um limite, você vive em equilíbrio. E aquele domínio que você havia perdido, você volta a ter o controle para poder lutar com justiça e não ficar mais desigual na sociedade, como um perdedor ou um fracassado. É possível sim. É muito mais do que possível. Porque aquilo que não é possível aos homens é possível a Deus. Eu acredito na sua recuperação. E você? Tenha fé. Deus, ele tem um propósito e vai completar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não todas as pessoas. Pegou o código aí dessa aversão a algumas pessoas que não estão do nosso lado, que não vão nos ajudar, que não vão só nos ajudar, mas vão saber criticar. E quem critica não está fazendo, e quem não está fazendo tem o poder de criticar, porque ela está falando mais dela do que de você. Então para de dar ouvido à crítica e a opiniões e viva pelo teu propósito, não viva pelas pessoas. Ame-a, respeite-as, mas siga em frente, erga a tua cabeça. Quem não se ofende, o ego está longe. Quem já conseguiu dosar suas vaidades, o seu orgulho, está trabalhando sobre si mesmo. Como é que eu reconheço uma pessoa serena? Quando eu vejo que ela trabalhou em si mesma, a sua autossuficiência, seu egoísmo, a sua compulsão alimentar, sua obsessão por coisas e compras, e começa a ter uma mente mais rica, mesmo sem dinheiro. Começa a ter uma mente mais abundante, mas com um planejamento de trabalho. Sai do mundo das drogas e dos vícios e começa a produzir, a prosperar. Não é só ganhar dinheiro. Prosperar é poder conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Tá bom? Vídeo de 43 minutos. E tamo junto! E Bogamed, sabor da vida e do conhecimento pleno, do autoconhecimento real, pois ela é uma planta de conhecimento. O conhecimento é poder. Mas a sabedoria é aplicá-lo para viver melhor. Você está fazendo o melhor que pode. Ibogame ajuda você a aplicar o conhecimento para superar o vício e viver melhor.